Como é que o senhor vê na questão da fé, pastor? As coisas foram mudando e tem certeza que o senhor viu muitas pessoas entrando, saindo, chegando e começando a fé, depois desanimando. E como é que o senhor vê a sua estrada, assim, depois de 34 anos só de pastoreio, mais de nascido e criado na igreja, vários anos na vida cristã? O que o senhor acha que é chave, assim, para você permanecer firme na presença de Deus e não se desviar nessas mudanças que tem, assim? Qual o conselho que o senhor daria pra gente? Eu acredito que um relacionamento com Deus, pessoal, com experiências, né, vividas ali, experiências pessoais com Deus, né? Por exemplo, você viver de experiências dos outros, a gente vê que existem muitas pessoas hoje contando testemunhos da vida de outras pessoas. Ah, mas por que eu ouvi isso? Porque aconteceu esse fato com alguém. Agora, você ter uma experiência pessoal com Deus, né, isso vai fortalecer o seu relacionamento com Deus. Uhum. E uma vez que você tem essa experiência pessoal com Deus, minha mãe dizia muito isso, meu filho, é muito importante que você tenha uma experiência pessoal com Deus, porque é isso que vai fortalecer a sua fé. É isso que vai fazer com que você crie raiz. Você tenha raiz, né? E o tempo, ele vem e ele traz consigo as suas novidades, né? As suas mudanças, mas naquilo que você foi instruído lá atrás, né? Por isso que a Bíblia diz, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ou seja, esse menino, essa formação que a pessoa recebe, né? Ela é muito importante para se tornar um pilar que vai fortalecer a vida dessa pessoa para os tempos futuros. Tá? Uhum. Então, diante daquilo que tem surgido aí, se você tiver um bom relacionamento com Deus, se você tiver uma experiência de vida com Deus, né, nada vai afetar, né, mudança alguma, tempo algum vai mudar a sua vida, tá? As suas atitudes. A gente tem visto assim, igrejas que hoje mudaram muito, né? Começaram defendendo um conceito, né, um pensamento ali, e elas foram se deixando levar por aquilo que foi surgindo com o passar dos anos e foi perdendo a sua característica. Sim. Foi perdendo a sua característica. Então, ela foi se tornando algo que não tinha mais característica, né? Perdeu a sua característica, na verdade, né? E isso também pode acontecer com o cristão. Uhum. Se ele não buscar ter essa experiência pessoal com Deus, e eu vejo a importância dessa experiência através de quê? Da oração, da palavra, porque são pilares que vão sustentar mesmo a vida do cristão, né? Falando de cristão aqui, do servo de Deus, da serva de Deus, para que ele não seja abalado por essas mudanças que estão surgindo aí. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. A gente está vendo que está surgindo muita coisa, né? Até no meio evangélico, infelizmente, com a imagem ou com uma roupagem de que é algo que veio e que vai causar mais impacto, vai atingir mais pessoas. E eu me lembro que a igreja, sem citar aqui, né, placa de igreja, nome de denominação, a igreja do Senhor Jesus, ela não precisou muito de artifícios para poder alcançar, né, ou atingir o território, alcançar as vidas que né, fizeram parte dela no passado, de forma alguma. A igreja, ela foi aquela igreja que pregou a Bíblia, pregou a palavra, o evangelho genuíno, né? Falou de Cristo como Cristo é, sem maquiar o evangelho, né? Então eu diria que para que essas pessoas elas permaneçam constantes, em primeiro lugar, elas não sejam levadas por aquilo que as pessoas dizem ou pensam que seja melhor para as suas vidas, mas que elas busquem ter um relacionamento pessoal com Deus, e aí sim elas vão poder ter um norte, né, para chegar
num local mais seguro, no lugar mais seguro, né, na presença de Deus. É interessante o que o senhor falou e a gente ter essa experiência, marca a gente, né? Quando a gente tem uma experiência com Deus, a gente é marcado de uma forma assim ímpar. E essa que o senhor citou também de ensinar a criança, de ter um ensino, né? Querendo ou não, o senhor citou sobre ensino e da fundamentação da palavra. Eu acho interessante porque não é jargão, pessoal. A gente anuncia na igreja, irmãos, vamos para o culto de oração. Irmãos, vamos para o culto de ensino. Tá aqui um pastor que está nos dando experiência, talvez está na sua casa aí perguntando, para que culto de oração, para que culto de estudo? Mas se não for assim, não tem base, não tem como a gente permanecer firme, porque vai vir ventos, vai vir heresias, vai vir mentiras, que a gente só consegue combater, né, pastor, se tiver baseado na palavra. Sim. E como é que a gente consegue isso? É através da escola bíblica dominical, que as pessoas olham, mas a escola bíblica dominical está ultrapassada, isso aí é de antigamente. Mas o ensino, ele é a base, né, pastor? Acho que desde a sua época até hoje em dia, acho que é uma parte fundamental que a gente tem que ter para permanecer firme, né? E eu acredito, pastor Wellington, eu acredito muito quando eu falo dessa experiência. Eu lembro quando Jesus ele estava prestes a voltar para o Pai, ele reuniu os discípulos e, a portas fechadas, ele fez uma pergunta muito interessante, né? E a gente entende o porquê dessa pergunta que Jesus fez para os discípulos. Quem o povo diz que eu sou? Qual a opinião dos de fora acerca da minha pessoa? Uhum. E os discípulos disseram, uns dizem que tu és João Batista, que tu és, né, um dos profetas. Então eles foram dizendo ali, Elias, né, pela forma enérgica como Jesus ele agia, ele atuava, e eles foram revelando o que eles ouviam das pessoas lá fora acerca de Jesus. Qual a opinião deles lá fora? Então Jesus pergunta, o que o povo diz acerca de mim? Então eles estavam em contato com o povo e ouviam. Às vezes alguém não tinha coragem de falar para Jesus, mas falava para eles. Né? Uhum. Ou eles ouviam, isso é Elias. Né? Uhum. Então é João Batista. E aí Jesus disse, então essa é a opinião dos de fora. E a opinião de vocês? A gente vai apertando. Quem sou eu para vocês? Né? Quem sou eu para vocês? E eles disseram, né, ali a Bíblia diz que Pedro toma na frente dos demais, não foi isso? Uhum. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Messias esperado. Nós temos crido que tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus disse, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, por que Jesus precisava ter essa conversa franca com os discípulos ali? Para que Jesus visse o grau de amadurecimento dos discípulos e se eles tinham convicção do seu chamado e se eles estavam prontos para representar Jesus, porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. Então eles se tornariam, na ausência de Jesus agora, sendo assunto aos céus, eles se tornariam representantes de Jesus aqui na terra. Então Jesus precisava se certificar, né? Não que Jesus não soubesse, mas Jesus precisava se certificar que ali estariam aqueles que dariam continuidade ao seu ministério terreno. E a gente precisa se ver nos discípulos também. Há momentos que nós precisamos nos ver nos discípulos. Qual é quem é Jesus para nós? Eu falo tanto que eu sou evangélico, que eu sou cristão, mas quem é Jesus para mim? Como é que eu o vejo? Então Jesus queria, quem sou eu para vocês? Porque a opinião dos de fora é essa. Agora, e a opinião de vocês? Porque eles dariam continuidade ao ministério de Jesus. Então Jesus precisava que eles realmente expusessem ali, né, publicamente, verbalmente, declarassem ali o que estava no coração deles. Então eles revelaram que eles criam que Jesus não era um líder apenas, um revolucionador, né? Um revolucionário que tinha se levantado, alguém que era visionário, que estava trazendo uma visão nova. Não, eles foram enfáticos quando disseram, nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então estavam dizendo, tu vieste para uma missão, tu és o Filho de Deus. E o Cristo de Deus não veio para revolucionar, tanto é que ele disse, o meu reino não é daqui. Né? Uhum. Então, naquele momento,
os discípulos revelaram que eles tinham essa consciência de que Jesus era o Filho de Deus. Uhum. Então, eu quero crer que naquele momento Jesus, né? Então, vocês estão preparados para dar seguimento ao meu ministério na Terra. Uhum. É interessante que ele cita, e aí é a questão da experiência, né? Quem eles estão vendo que é Jesus? Eles falam daquilo que eles veem agora. E acontece que muitas vezes, pessoal, nós estamos aí, igual o pastor já citou aqui, contando quem é Jesus, mas com base na experiência dos outros. É como se nós fôssemos aqueles que estavam concordando com quem... Não, estão dizendo que ele é Elias. Não, concordo que ele é Elias. Porque tu não tem experiência com Deus. Então, qualquer opinião que surge Sim. por aí, você acaba acatando, falando, não, é essa opinião. Ah, Jesus era um mentiroso. Então, você que não tem experiência com Deus, você vai falar, não, então ele era um mentiroso mesmo. Jesus era só um homem qualquer. Aí, sendo que não tem experiência com ele, você vai aderir a essa verdade. Mas quando você tem experiência com Deus, você fala, não, esse Jesus aí, eu sei quem ele é. Porque eu tenho experiência com ele, eu ando com ele, eu vi as coisas que ele fez, né? Então, acho que isso é fundamental para nós permanecermos constantes mesmo na palavra de Deus, porque muitas coisas vão surgir novas, né? Muitas novas modas por aí. Mas a base de tudo, igual você falou, a igreja ela foi criada na oração e na palavra. A palavra. Oração e palavra. Palavra e oração. Anota aí no seu coração aí, oração e palavra, palavra e oração. E com isso você vai ter o quê? Experiências com Deus.